Vamos lá, gente. Antes de iniciar os nossos exercícios, vamos para algumas observações que a gente ainda não viu direito em aula, só para deixar mais claro para os exercícios ficarem bem tranquilos. Primeiro, dentro das propriedades agente do triângulo de Pascal, a gente tem a propriedade da simetria, que é a parte dos complementares. Então, se eu pedisse para vocês, achem o valor de x. 10 binomial de x é igual a 10 binomial de 3. Se é uma igualdade, tranquilo. X igual a 3. Sim, mas isso é uma das respostas. Ou existem outras, que é a dos complementares. Lembrando que binomiais complementares têm o mesmo valor. Então, apesar deles não serem iguais os binomiais, o resultado é o mesmo. Então, eu sei que o complementar do binomial de 10, 3 tem o mesmo valor. Como eu resolvo isso? Eu pego x e somo com 3. E o resultado tem que ser 10. Então, se o x for 7, eu também vou ter uma igualdade. Então, a igualdade é 10, 3 é igual a 10, 3. Tá? A outra igualdade é 10, 7, binomial de 10, 7, é igual ao binomial de 10, 3. Os dois dão o mesmo resultado pela nossa regra de simetria. Primeiro. Segundo, quando a gente tem a soma dos elementos, tá? Eu quero saber a soma dos elementos dessa linha. Então, eu sei que essa linha, a soma dos elementos, vai ser 2 elevado a n. Se eu quero a soma dos elementos dessa linha, 5, 0 até 5, 5, é só pegar 2 elevado ao valor que a gente está calculando para n, que é o 5. Então, 2 à quinta vai dar 32. Então, a soma dos elementos dessa linha é igual a 32. Gente, relação de Stiefel. Importantíssimo, tá? Aparece muitas vezes. Vamos ver. A relação de Stiefel me fala assim. Tentem perceber a relação dele. N menos 1, N menos 1, N. Então, na parte de cima, de um lado, onde eu estou tendo a soma, eu tenho o mesmo valor desse, só que menos 1 de cada lado. Embaixo, eu tenho K, K menos 1 e K. Então, eu tenho o valor, ele menos 1, e eu sei que esse aqui é igual ao valor de K. Professora, o que é isso? Vamos ver. Ele me dá essa relação e pede para determinar x e y. Então, a gente vai ver. Aqui é 5 e aqui é 6. Se nós estamos na relação de Stiefel, se é uma igualdade, esse valor aqui é igual a esse. Então, eu já sei que x é igual a 5. Então, na relação de Stiefel, esses dois são iguais e esse é ele mais 1. Embaixo eu tenho 3 e 2. Tem o número 3, tem o número 2. Então, eu tenho um número inferior ao outro em 1, tá? Esse aqui tem que ser o maior. Então, y é igual a 3. Só para vocês verem o que acontece. 5, 3, mais o x a gente chegou que é 5, 2, igual a 6, o y é 3. Vamos resolver isso para ver se é uma verdade? Binomial de 5 por 3, 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2. Mais 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, 3. Vocês viram que eles são complementares, então o resultado é igual. E aqui dá 6 fatorial, 3 fatorial, 3 menos 3. Vamos lá. O primeiro, 5, 4, 3. Parei no 3, cortei. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Esse é igual. 2 também é 10. Então, eu cheguei aqui do lado esquerdo, eu tenho 20. E 6 fatorial? 6, 3. Vou diminuir até chegar em 3. 6,
5, 4, 3. Parou. O outro eu resolvo. 3, 2, 1. Esse corto com esse. 6. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 10 mais 10 igual a 20. Então, na relação de Stiefel, eu tenho essas igualdades que me ajudam, tá? Então, gente, isso ajuda muito em alguns exercícios. Então, nós vamos ver, inclusive, dentro do exercício agora. Exercício 4, começando os nossos exercícios, a correção é página 431. Vamos lá, é para colocar verdadeiro ou falso. Primeira proposição, N2 é igual a N binomial de N por 2. O que a gente sabe? Eles são iguais quando forem iguais mesmo, não é o caso, ou quando forem complementares. Será que são complementares? N menos 2 mais 2 tem que ser igual a N. E é verdadeiro. N igual a N. Então, pelo complementar, eles são iguais. Aqui eu tenho 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Vai ser igual a 15. Isso está me dando soma dos elementos. Só que não começa pelo 4, 1, começa pelo 4, 0. Se eu tiver aqui, então, todos eles, eu vou ter 2 elevado à quarta. Mas está faltando um termo. Está faltando 4, 0. Então, 2 elevado à quarta é 16. Tirando 4 binomial de 0, que é 1, vai dar 15. Isso é verdadeiro também. Continuando o exercício 4, vamos lá para verificar se é verdadeiro ou não. Gente, eu vou começar pelo último item. Só para vocês se lembrarem, aqui eu tenho relação de Stiefel. N, 1, 2, N mais 1. Aqui, ó, a parte de cima, esse é maior em 1, tá? Sempre assim. A parte de baixo, 1, 2, esse é igual sempre ao maior. Então, esse é verdadeiro. Por quê? Porque agora eu quero fazer isso. Aqui eu tenho uma subtração, então eu já vou transformar em soma para ver se eu chego na relação. 11x igual a 10, 2 mais 10, 3. Por aqui, o que a gente já tá vendo? Ó, 11, 10, 10. 11, 10, 10. Tá, aqui é maior em 1. Ótimo. 3, 2. Se aqui é 3 e 2, significa que esse é igual ao maior. Então, esse é igual a 3. Então, eu sei que 11x é igual a 11, 3. Vai ser o resultado disso aqui. O resultado disso aqui é 11 binomial de 3. Então, os dois vão ser iguais. Agora, a gente vai resolver. Para resolver, a gente vai ter x igual a 3, tá? Que é a igualdade. Ou, somando, tem que dar o de cima. X mais 3 igual a 11. X igual 11 menos 3, 8. Então, vou ter 3 e 8 como respostas. Ele está me falando que a soma das respostas dá 11. Verdadeiro. Mais uma. Aqui. 10x, mesmo modelo. 2x menos 4 é igual a x. Ele está afirmando aqui que eu tenho duas soluções distintas. Vamos ver. Faço x para cá, 2x menos x igual a 4. X igual a 4. Já tenho uma solução, 4. E eu sei que somando a parte de baixo, tem que dar a parte de cima. 2x mais x, 2x mais x, 3x, igual. Aqui vai dar 14. X igual a 14 dividido por 3. Gente, não pode ser número fracionário, não pode ser número decimal, tá? Então, essa solução, ela não é válida. Então, quantas soluções tem essa equação? Uma só, tá? Então, quando ele me afirma que tem duas soluções distintas, não, só tem uma. Essa aqui é falsa.
Então, se eu conseguir chegar no número inteiro, eu tenho duas soluções. Se eu não conseguir, eu só tenho uma. Exercício 6. Pessoal, aqui eu estou fazendo o triângulo, tá? Porque eu quero que vocês tenham uma visão geral do que é a somatória. Vamos lá. Seja f de x igual a 1 mais somatória de n de 1 indo até 10, de 10 fatorial, n fatorial, 10 menos n fatorial de x elevado a n. Uma função real de variável real em que n fatorial indica o fatorial de n. Tá. Vamos lá, primeira coisa. O que significa para vocês esse símbolo? Esse símbolo indica somatória. Eu vou somar termos, onde os termos estão tendo uma variação. No nosso caso, ele está falando que o n está indo de 1 até 10. Então, o que eu tenho que fazer? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 e somar tudo, tá? Aqui, esse símbolo ele vai aparecer bastante nessa parte. E vocês vão ver qual a relação que a gente tem com o triângulo. Então, vamos começando. Aqui eu tenho 1 mais. Esqueçam esse 1, vamos começar a trabalhar aqui. Aqui eu tenho n igual a 1, é o primeiro. O que vai acontecer? Eu vou ter 10 fatorial, o n vale 1, 1 fatorial, 10 menos 1, 9 fatorial, vezes x elevado a n, o n vale 1. Gente, resolvendo fatorial de 10, aqui a gente seria a mesma coisa de 10 fatorial 1, tá? Que seria o valor 10, mas vamos resolver. 10, 1 fatorial 9, vou diminuir em cima até chegar em 9, vai dar 10, 9, corto, isso vai dar 10. Então, isso vai dar 10 vezes x elevado à primeira, 10x. Vamos para n igual a 2. 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial. E o x está elevado ao quadrado. Aqui a gente vai ter 10, 9, 8. Vou cortar com esse 8. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. E o x está ao quadrado. 45x ao quadrado. N3. Dez 3, a gente vai ter 10 fatorial. 3 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. E o x está elevado a 3. Eu estou só substituindo, gente. Onde o n é 1, eu coloquei n1. Onde o n é 2, eu coloquei n2. E agora é n3. Vai ficar 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial, x ao cubo. Então, vai ficar 9, 8, 7, que vai cortar. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 720 dividido por 6, que vai dar 120, x ao cubo. Vou fazer o último, n10. n10 vai ser 10 fatorial sobre 10 fatorial, 10 menos 10, 0 fatorial. 10 sobre 10 fatorial vai dar 1. E o x vai estar elevado a décima. Por que eu fiz isso? Para vocês identificarem como eu vou chegar na minha função. Olhem os valores. 10, 45, 120. 10, 45, 120. E o último termo deu quanto? Deu 1. Então, eu tenho toda essa linha aqui, ó.
vai ser n igual a 1, n igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltou só que número? O 1, mas o 1 tá aqui. Então, eu peguei toda essa linha e o x? O x começou em 1, 2, 3 e foi até o 10. Isso nada mais é que a gente já viu o desenvolvimento de x mais 1, ou, no caso, 1 mais x, elevado a que número? Elevado a décima. Então, eu começo pelo número 1, depois eu vou para 10x, 45x, 120x ao cubo, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta. Lembra, eu vou subindo os expoentes de x e vou fazendo a mesma coisa. Primeiro com 1 e depois com x. Só que o 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, eu fico apenas com o meu coeficiente do triângulo e com o valor de x. Então, essa função nada mais é do que 1 mais x elevado a décima. E agora a gente vê o que ele vai pedir. Então, depois que a gente chega que a minha função é f de x igual a 1 mais x elevado a 10, eu posso verificar f de 0 igual a 0. No lugar de x, eu vou colocar 0. Vai ficar 1 mais 0 elevado a 10. 1 mais 0 é 1. 1 elevado a 10 é 1. Deu 0? Não, falso. Eu vou resolver f de 1. No lugar de x, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 mais 1, 2. 2 elevado a décima, 1024. Vale 10? Não. Falso também. F de menos 1. No lugar de x, 1 menos 1 elevado a décima. 1 menos 1, 0. 0 elevado a qualquer número é 0. Verdadeiro. Então, das minhas alternativas, letra D. A 3 é correta, 1 e 2 são incorretas. Exercício um pouco mais complicado, porque vocês estão começando a visualizar parte somatória, tá? Exercício 7, gente, eu vou explicar uma parte teórica no exercício, tá? Porque a gente não tem nenhum exemplo assim na apostila. Qual é o coeficiente de x elevado a 7 na expansão? 2 mais 3x mais x ao quadrado elevado a quarta. Tá. Primeira coisa que a gente tem. Isso vai ser igual. Somatória de 4 sobre alfa 1, alfa 2 e alfa 3. São 3 incógnitas que eu tenho, que eu estou colocando como alfa. Se eu for colocar x, y, z, já confunde com x, tá? Por isso é que tá alfa. Aí eu pego o primeiro elemento elevado a alfa 1, o segundo a alfa 2 e o terceiro elevado a alfa 3. Só um detalhe. Como eu tenho aqui uma divisão de fatorial, a soma desses três, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3, tem que ser igual a 4, tá? É a única exigência que eu tenho. Então, a soma dos três tem que dar 4. Não pode ser maior, hein? Tem que dar 4. Então, quando a gente vai resolver, ele está pedindo x elevado à sétima. Quem é que tem x aqui? Eu tenho x elevado a alfa 2 vezes x elevado a 2 alfa 3. O resultado tem que ser x elevado a 7. Então, vamos pensar. Alfa 2 mais alfa 3 tem... mais 2 alfa 3. Alfa 2 mais 2 alfa 3 tem que ser igual a 7. Quais são os valores possíveis que eu tenho? A gente pode analisar. Se o alfa for 0, 2 vezes 0, 0. Então, aqui tem que ser 7, para isso dar certo. Então, o alfa 3 seria 0 e aqui o alfa 2, 7. Só que já não pode, porque a soma tem que ser 4. Então, esse está fora. Se o alfa for 1, 2 vezes 1,
2. Aqui tem que ser 5. Já tá fora. Por quê? Porque 5 também é maior que 4. 2 vezes 2, 4. Mais 3. Um é 2 e o outro é 3. 2 mais 3, 5. Ultrapassou. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Aqui o que a gente tem? 3 e 1, 4. Ótimo. O alfa 2 é 1. O alfa 3 é 3. E o alfa 1, 0. Então, eu acabei, esse está fora, acabei de descobrir o valor de alfa. Então, alfa 1 vai valer 0, alfa 2 vai valer 1 e alfa 3 vai valer 3. E o que eu faço com isso agora? Eu substituo. Eu sei que isso vai ser igual a 4 fatorial sobre 0 fatorial, 1 fatorial, 3 fatorial. 2 elevado a alfa 1, 0. 3x elevado a alfa 2, que é 1. E x ao quadrado elevado a alfa 3, que é 3. Isso vai dar 4 fatorial sobre 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1. 3 fatorial. 2 elevado a 0 é 1. 3x, x elevado a sexta. Resolvendo esse fatorial, 4 fatorial sobre 3 fatorial. Vou diminuir o de cima até chegar no de baixo. Deu 4. Vezes 3, x vezes x à sexta, x à sétima. Então, aqui sobrou 4 vezes 3, 12x à sétima. Então, essa soma vai me dar 12x à sétima, que vai ser a letra D. Exercício 8. Qual o valor do termo independente de x, ou seja, x elevado a 0, do binômio 2 sobre x ao quadrado mais x elevado a n, considerando que ele corresponde ao sétimo termo do desenvolvimento, tá, gente? Então, lembrando, a minha fórmula é t, k mais 1, n, k, a, que é o primeiro termo elevado a n menos k, b, que é o segundo termo elevado a k. Vamos lá. Substituindo, a gente vai ter o sétimo termo. Para que ser 7, o k tem que ser 6. N, não sei quanto vale. K vale 6. O primeiro termo é 2 sobre x ao quadrado, elevado a n menos 6. Vezes o segundo termo, x, elevado só a k, que é 6. Vamos dar uma melhorada nisso. N, 6, 2 elevado a n menos 6, vezes o x, passei para a parte de cima. O que acontece com o expoente? Inverte o sinal. Se era 2, fica menos 2. E multiplica n menos 2, que multiplica 6. Opa, 12. Menos 2 vezes menos 6 mais 12. Multipliquei por menos 2 vezes x elevado a 6. Para ele ser termo independente de x, tem que sumir o expoente de x. Então, menos 2, n mais 12, mais x, tem que ser igual a 0. Menos 2n igual a menos 18. N igual a 9. Achei o valor de n. Voltando, meu sétimo termo vai ser binomial de 9 por 6. 2 elevado a 9 menos 6. Aqui, gente, vocês nem precisam já resolver, porque o x vai ter que dar 0. Será? Vamos lá, então. Menos 2 vezes
N vai dar 18 mais 12, mais 6. 12 mais 6, 18, menos 18, 0. Por isso que o x fica elevado a 0. Então, eu tenho que resolver esse binomial, 9 fatorial sobre 6 fatorial, 9 menos 6, 3 fatorial. E 2 elevado a 9 menos 6, 3. Aqui vai dar 9, 8, 7, 6. Sobre 6. Para cortar. Aqui 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 ao cubo é 8. A gente vai cortar 3, vai cortar 4, multiplicando. A gente vai ter 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 7 vezes 2, 14, vai 1, 84, vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64. E 3, 67. Isso vai dar 672. 672, alternativa B. É um exercício um pouco diferente, porque a gente não tinha feito nenhum com N, só com K.